E o ministro do STF, Cristiano Zanin, marcou para o dia 25 de março o julgamento da denúncia sobre Bolsonaro e mais 7 acusados de tentativa de golpe de Estado. Mais informações lá de Brasília com Bruno Pinheiro. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, marcou para o dia 25 de março, às 9h30 da manhã, o início do julgamento da denúncia apresentada pela PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais denunciados envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Como presidente da primeira turma da corte, Zanin determinou a data do julgamento, que se tornará um marco no processo que investiga tentativas de desestabilização do governo atual. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, havia anteriormente liberado a denúncia para apreciação após a manifestação favorável da PGR, que pediu a responsabilização de Bolsonaro e dos outros réus por suas ações que visaram obstruir o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os ministros vão analisar se há indícios mínimos na investigação. Caso a acusação seja aceita, os denunciados se tornarão réus e uma ação penal será aberta. Se acusados, os denunciados irão enfrentar um processo judicial pelos crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, formação de organização criminosa armada, entre outros delitos graves que incluem danos ao patrimônio da União e deterioração de bens tombados. O julgamento irá se concentrar no que foi classificado como núcleo 1 da investigação, que abrange, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, figuras como Mauro Cid, o tenente-coronel e ajudante de ordens, Walter Braga Neto, general que foi ministro da Defesa e da Casa Civil, além de candidato a vice-presidente em 2022. Alexandre Ramagem, ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa, todos do governo de Bolsonaro. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, também requisitou que as sessões de julgamento sejam realizadas de forma presencial. Para análise da denúncia, foram designadas em 3 sessões, 2 no dia 25, uma às 9h30 da manhã e outra às 2 da tarde, e uma terceira no dia seguinte, 26 de março, às 9h30 da manhã. Vamos então às análises, começando agora com Cristiano Vilela. Teremos, portanto, Vilela, a partir do dia 25 de março, o Supremo Tribunal Federal começando a se debruçar sobre esse julgamento, a análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e esses outros indiciados. Pela velocidade em que o processo está transcorrendo até agora, dá para ter esperança de que avançaremos para uma conclusão, pelo menos em relação a esse primeiro grupo, agora em 2025 ainda? Olha, Lívia, eu vejo que é possível sim. O Supremo Tribunal Federal já deu esse indicativo de que realmente procurará dar ênfase no julgamento desse processo ainda nesse ano, e é algo que, de um lado, pode sofrer críticas da oposição, pode fazer com que esse julgamento seja bastante politizado pela imprensa, pela oposição, pela situação. Cada nuance, cada movimento do julgamento possa repercutir e reverberar. E aí, nesse sentido, nós vamos ter uma clara influência, não apenas do resultado, mas do caminhar desse julgamento no cenário político eleitoral. Já visto que estamos à véspera do ano eleitoral, Jair Bolsonaro, como ex-presidente da República, a liderança no campo conservador, naturalmente será um termômetro de que forma será julgado, os termos que serão trazidos ao longo do processo, e isso poderá impactar nas eventuais candidaturas ou em uma candidatura de oposição, em qual será feita a construção, especialmente no campo de oposição ao presidente Lula no ano de 2026. E essa escolha do Zanin para marcar o julgamento para uma data relativamente próxima, né, ela sugere esse interesse numa rápida resolução do caso,
possivelmente para evitar que a questão se torne um fator de destabilização política prolongada, né? Então, a celeridade do STF, ela acaba contrastando com essa lentidão histórica desses processos que envolvem ex-presidentes e figuras políticas de alto escalão, né? Então, isso indica, primeiramente, assim, uma mudança na postura da Corte. Agora, esse ritmo acelerado, ele pode ser interpretado também como um esforço para garantir que o caso não seja utilizado como uma arma eleitoral em 2026. E também como uma tentativa de reforçar a ideia de que crimes contra a democracia serão punidos de forma exemplar, né? O fato é que a composição da primeira turma do STF, que inclui os ministros que são conhecidos mais pela sua rigidez na aplicação da lei, ele sugere um julgamento que esperamos que seja mais técnico do que político, né? Por enquanto tem ido um pouco para politicamente relevante, né? Agora, independente da decisão, é como o Vilela falou, né? Independente dessa decisão da primeira turma do STF, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vai ter efeitos profundos no cenário político brasileiro. Se a denúncia for aceita, se abre um novo capítulo na política brasileira, com um questionamento muito forte sobre as decisões da Corte, sobre um julgamento que tende a ter tons políticos, e se ela for rejeitada, Bolsonaro pode utilizar esse episódio para fortalecer a narrativa de perseguição e consolidar a sua base. Então, a gente tem um momento bem decisivo e importante para a política brasileira e para o judiciário brasileiro aí nos próximos dias.